A gente vai continuar acompanhando toda a cobertura a respeito dos incêndios que assolam a todo o interior do estado de São Paulo. Dezenas aí de cidades em situação de risco, muitas com focos de incêndio ainda hoje, mesmo diante de chuva, mesmo diante da queda da temperatura. E a programação da Jovem Pan, o jornalismo segue em cima de qualquer atualização, qualquer notícia. Se você tiver interesse, tem mais lá no site da Jovem Pan, jp.com.br, com conteúdo exclusivo, inclusive para os assinantes, jp.com.br. Aqui agora a gente muda de assunto, porque o candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, desafia a justiça e cria novos perfis nas redes sociais. A decisão de suspender as redes tinha sido tomada depois de uma ação movida pelo PSB, partido de Tabata Amaral. A legenda argumenta que o concorrente estaria cometendo abuso econômico ao promover cortes monetizados dos vídeos postados. A justiça determinou a retirada no Instagram, no X, no TikTok, no Discord e no YouTube, além do site oficial do candidato. Entretanto, após a medida, Pablo Marçal criou novas contas e declarou que está sendo perseguido. O próprio prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, criticou o que chamou de censura da Justiça Eleitoral, mas não citou o adversário. Meus amigos, assunto que está rendendo nas redes sociais, não na rede do Pablo Marçal, porque está bloqueada por ordem da Justiça Eleitoral. A gente viu, inclusive, os detalhes da decisão judicial que tem gerado esta suspensão das redes sociais, e eu quero inaugurar esse assunto com o Luiz Augusto Durso, que é nosso especialista de direito digital, de cybercrimes, inclusive, está sempre aqui na programação da Jovem Pan, nos ajudando a entender melhor esse mundo da internet e das redes sociais em relação ao direito. E aqui, o direito do Pablo Marçal de ter rede social foi suspenso pela Justiça. Luiz Augusto Durso. Bom, eu classifiquei a decisão, tive acesso à íntegra, como estranha. Foi a forma que eu me manifestei nas redes sociais, fui bastante elogiado, criticado, mas é estranho. É estranho porque, com relação à chamada, interessante que o Nelson nos disse que ele está desafiando a justiça, etc. Mas a decisão foi bem clara, permitindo a criação de novos perfis. O juiz ou a juíza, se não me engano, foi bastante claro a dizer, isso não impede a criação de novos, a gente só está banindo os antigos. Ele criou o novo, inclusive já está com mais de 2 milhões de seguidores em 24 horas para mostrar como o forte desse candidato são as redes sociais. Mas com relação à decisão em si, foi muito estranho porque há dois pilares que baseiam a decisão, né? Justificam essa decisão. Um seria o abuso do poder econômico, que ele estaria usando o dinheiro para contratar jovens, né, autores de cortes, e esses estariam divulgando cortes publicitários de campanha em toda a rede social. Então ele estaria usando esse dinheiro para criar conteúdo com todos esses autores. E a segunda base dessa decisão seria que ele está monetizando o conteúdo nas suas redes sociais. Então, pelo view, pelo like, ele ganha dinheiro com isso. E também o juiz entende errado, equivocado. E aí determina então a suspensão. Por que eu achei estranho? Primeiro ponto que eu queria, a meu ver, Data Vênia, a decisão da Justiça Eleitoral. Olha que fala bonita, Data Vênia. Está no tribunal, Luiz Augusto Durso. Primeiro, suspensão do site oficial. Né? Se existe abuso de poder econômico de indivíduos criarem cortes e publicarem nos perfis próprios, né, não no dele, e estão divulgando isso, o que tem a ver o site do candidato? Segunda coisa, se ele monetiza o conteúdo, não é no site também. Então, não há, a meu ver, justificativa nenhuma de suspender o site de um candidato, a não ser que tenha algum conteúdo irregular no site. Primeira questão. Segunda questão que me assusta. Se há uma problemática na monetização do conteúdo, bastaria muito bem a justiça determinar a desmonetização do conteúdo, mas que permaneça no ar, dando absoluta liberdade para o candidato, que hoje, sem as redes sociais, sem o site, está sendo prejudicado nesse pleito, que deveria ser igualitário para todos os políticos, todos os candidatos. Então, a exclusão de todas essas redes também me incomoda muito, entendendo, e eu vou querer, claro, ouvir a roda aqui, que foi um pouco exagerada e que as duas justificativas não seriam, não dariam base a uma decisão tão dura que foi o banimento de todas essas redes. Existe um termo norte-americano que surgiu com um coronel das Forças Armadas nos Estados Unidos, que é lawfare, que é a conjunção de law, que é lei, com warfare, que é guerra.
E era utilizado de forma estratégica, política estratégica, em geopolítica internacional, em guerras militares, a lei instrumentalizando as guerras. Agora a gente caminhou um pouquinho mais, sabendo que as trincheiras hoje foram substituídas, obviamente. E quando a gente utiliza o ataque ao inimigo através de atos que possam parecer legais, atos que possam parecer inseridos no Estado Democrático de Direito, em um tripé de legalidade, a gente percebe uma anulação de uma leitura que tenha um balanço correlato a qualquer parte. A gente vê pêndulos tendenciosos na leitura dessa balança de direitos e, principalmente, punições exacerbadas, descontroladas e desproporcionais, muitas vezes não previstas na legislação. É o chamado lawfare. E nesse sentido, claro, que instrumentalizado juntamente com os veículos de comunicação, dá a roupagem, a estrutura que aquela pessoa que é o alvo, que é o inimigo a ser eliminado, acalado, amordaçado, é errado e merecedor. A minha ponderação é, a partir do momento em que estamos inseridos no Estado Democrático de Direito, nós anulamos qualquer regra legal, porque ele previamente já é taxado de inimigo, já é taxado e condenado como errado está, nós estamos anulando completamente toda a nossa garantia legal. E aí eu faço um paralelo muito rápido no poder investigativo, na polícia judiciária. Quantas vezes sabemos que aquele que é o alvo do inquérito policial é notoriamente um criminoso contumaz, reiterado, porém, sem autoria delitiva e materialidade do fato, não dá como concluirmos o indiciamento de tal pessoa que previamente já sabemos que é um criminoso contumaz. O que, ao meu ver, e corroborando todas as palavras do nosso especialista, aliás, o maior especialista do Brasil em direito digital, o Dr. Luiz Durso, é que me falta lei para que eu possa compreender tal decisão judicial. E só para finalizar, existe lei que condene, sim, uma pré-campanha, como foi feita por Lula, pelo presidente Lula, ao Boulos, no pré-palanque, antes mesmo de todos os candidatos se colocarem como candidatos. Ali caberia, sim, de acordo com a lei, uma punição. E que não foi feita. Mas aí a gente tem que lembrar que existe ação, foi protocolada pelo Ministério Público Eleitoral contra, inicialmente, lá atrás, né, contra o presidente Lula e o Guilherme Boulos, que foram condenados inicialmente por multa, por pedir voto, por campanha antecipada. Mas e agora... muito leve, não? Só por pedir voto, porque a previsão é de multa. Não tem outra previsão a não ser multa por pedir voto antecipadamente. Mas, para além do pedido de voto fora do tempo, na pré-campanha pode tudo, só não pode pedir voto, foi o que aconteceu. Pedir voto e falar o número, né? E agora a gente tem uma nova ação do Ministério Público Eleitoral contra o Guilherme Boulos, não por pedir voto, mas por abuso do poder político, porque aquele evento era um evento político. Era patrocinado com dinheiro do pagador de imposto, era o evento do dia 1º de maio, toda a estrutura do governo servindo àquilo que a justiça entendeu como campanha antecipada. Perfeito, porém não foi impedido que ele continue no pleito, concorrendo uma vaga. Então, mas esse é o pedido final da ação do Ministério Público Eleitoral. Pediram a liminar, liminarmente não foi aceito, mas o processo vai continuar. A Justiça Eleitoral depois vai se debruçar sobre este outro caso envolvendo o Guilherme Boulos, que é processado pelo Ministério Público Eleitoral por abuso do poder político. Voltando para a questão aqui das redes sociais do Marçal, meus amigos aqui da área do direito, aliás, quase todos aqui, à exceção do nosso Leandro Ferreira, né? O Guto Durso com Data Vênia, a doutora Raquel Galinatti com corroborando, lawfare e tal. Vou pedir para os meus professores, Priscila Silveira e Jesualdo Almeida, agora para análise política disso. Por quê? O Guto bem disse, não há um desafio à justiça, porque a justiça não o impediu de criar novos perfis. Aliás, pelo contrário, expressamente o autoriza a criar novos perfis. E ele criou um novo perfil, um perfil reserva. Sabe o que aconteceu, minha querida professora Priscila? Em menos de 24 horas, o perfil reserva ultrapassou
a Tabata Amaral, os seguidores que a Tabata Amaral tem, os seguidores que o Datena tem, os seguidores que o Ricardo Nunes tem e agora, há poucas horas, ultrapassou os seguidores que o Guilherme Boulos tem. 2.400.000 seguidores já no perfil reserva do Pablo Marçal. Fez mais de um, somando. É o principal lá, né? E aí? Politicamente, você acha que o Pablo Marçal vai surfar essa onda aí? Isso o favorece ou isso o atrapalha, esse bloqueio de suas redes? Eu vou falar aqui cravado, favorece, não tem como. Isso aqui parece massa de pão. Quanto mais bater, desculpe o termo, mas a nossa audiência entende bem o que eu estou dizendo. Quanto mais baterem, isso aí não precisa nem ser um cientista político para poder ter essa ideia de que quanto mais você bate, mais ele vai crescer. Claro que ele está aproveitando isso, na minha opinião, muito bem. Tanto é que a gente vê aí o crescimento dele nas redes sociais. Mas eu quero aqui também fazer uma ponderação. Essa decisão tem 2 pesos e 2 medidas, né, Koba? Porque, na minha opinião, e aí, na verdade, fazendo um parênteses aqui com o que o Luiz Durso nos disse, essa decisão ela foi muito onerosa. Penso que o magistrado teria outros mecanismos, tal como a gente faz com o investigado. Medidas cautelares diversas. Por exemplo, uma pena de multa. Mas a multa ele tem dinheiro. Tá, mas então o pobre não recebe multa. Então, eu penso que... Multa para quem tem dinheiro é multa mais cara, só isso. Isso, daria uma desobediência ou uma pena para ele mesmo retirar. E havendo essa resistência à retirada, eventualmente... porque o que a gente tem que também aqui dizer, já aproveitando... Ele cresceu exponencialmente, né? A gente observa aí que ele tem os perfis, mas é a retirada da própria persona dele. A gente falava aqui nos outros programas, enfim, em outras oportunidades, que ele estava avançando porque ele tinha essa conexão nas redes sociais. A gente falava que hoje essa eleição, e aliás, é bom a gente dizer que o nosso Tribunal Regional Eleitoral, os nossos juízes eleitorais, eles não estão preparados para essa evolução na nova forma de fazer política. A gente falava sobre isso. E ele traz uma nova forma de fazer política falando com esse público na maneira aí de trazer as redes sociais. Então, para mim, essa retirada foi a retirada da própria pessoa dele. Porque era como ele usava, ao invés de usar os comícios, os palanques, ele falava, e fala ainda, vai continuar, falando com a sua audiência através das redes sociais. Então, nesse sentido, eu acho, né, que com o devido acatamento, com o devido respeito, o juiz lá do TRE, ele errou nesse sentido de dar essa pena onerosa. Aliás, essa cautelar aí onerosa na Lembrando que essa foi uma decisão inicial, cabe contra ela recurso que vai ser julgada primeiro pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e depois, eventualmente, até pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mas vamos lá, qual que é a acusação contra o Pablo Marçal, Gesualdo Almeida? Que ele estaria abusando do poder econômico porque ele estaria pagando para pessoas compartilharem os seus conteúdos. Você acha que isso é abuso do poder econômico? Tem alguma ressalva, algum porém? Qual é, na sua avaliação, essa acusação que recai contra ele, uma ação proposta pelo PSB da Tabata Amaral? Quando lá no século XIX, Schopenhauer escreveu Como Ganhar um Debate Sem Ter Razão, eu acho que ele se inspirou no Pablo Marçal. O Pablo Marçal era o vaticínio disso, né? Tudo que se faz contra ele, tudo que se lhe acusa, ele consegue distorcer e fazer o fato se tornar favorável a ele. Por exemplo, as acusações que recaem sobre ele são graves. É abuso de poder econômico. Eu vi agora que já imputam abuso de poder comunicacional. Nunca tinha ouvido falar disso, mas dentro do lawfare, do assédio processual, criarem-se novas figuras é bem-vindo, como já se falava também de abuso de poder religioso, enfim, e de Caixa 2, que ele estaria financiando toda essa galera que incentiva, que fomenta as suas redes sociais através do Caixa 2. Portanto, as acusações não são singelas, não são simples, isso pode gerar depois impugnação do mandado eletivo, inclusive, a persistir essas denúncias, sendo elas provadas, e a persistir o descumprimento de ordem judicial, que, como bem disse o Durso, ele não está descumprindo, embora ele cria o personagem de que eu desafio, inclusive, aquilo que a justiça determinou. Ele não descumpre a ordem judicial, porque a ordem judicial, e nós temos a sentença aqui para analisá-la, permitiu que ele criasse outras páginas, outros perfis. Eu queria só destacar um detalhezinho que é muito novo. Ele é um personagem novo, ele está bagunçando toda essa eleição, né? Nós tivemos um momento decisivo de eleições no famoso debate entre o Nixon e o Kennedy. O Kennedy ganha do Nixon um debate eleitoral que pela primeira vez foi transmitido numa televisão. Aquilo foi uma mudança de perfil, uma mudança de parâmetro, uma mudança de paradigma. A televisão como sendo o grande vetor de uma campanha. Posteriormente a isso, nós tivemos com a campanha do Trump
em 2016, o Twitter como sendo o grande divisor de águas, sendo que o Bolsonaro surfou nessa onda. E agora são os cortes, agora é o TikTok que faz a diferença. E o Pablo Marçal, nisso, ele é maestro, né? Ele dá show. Tanto que ficou milionário através dessas redes sociais. E ninguém está preparado para enfrentá-lo nessas redes sociais. Os atuais que são muito conservadores, que não têm esse perfil, e nem a Justiça Eleitoral. Basta ver que não calibrou adequadamente a resposta judicial que poderia ter sido dada. Vamos lembrar também que no lawfare, quem já falava disso aqui no Brasil era o Cristiano Zanin, quando dizia que o lawfare for utilizado contra o Lula. Eu tenho um trabalho publicado disso, eu chamo de assédio processual, prefiro traduzi-lo para assédio processual, e de fato é colocar toda a máquina contra um personagem. Eu não acho que seja necessariamente um assédio processual contra ele. Acho que faltou uma calibragem na punição da sentença que se lhe impôs, tirando as suas redes sociais, em especial, como bem observou o Durso, do site, que não tem nenhuma relação direta. Porém, os fatos são graves e merecem apuração. E em persistindo a demonstração de que de fato o Marçal é culpado daquilo que se lhe acusa, ele pode inclusive perder eventual mandado eletivo que ele tenha ganho nas eleições. Só 20 segundos eu ouvi o Leandro, e isso é importante. O nosso comentário não é sobre a conduta dele, não é se há ou não abuso, é sobre a decisão em si, que acredito, por enquanto, proporcionalidade, né? Foi desproporcional. Não, aliás, falta de embasamento legal, eu concordo. Até porque eu dei um exemplo prático, desculpa eu interromper. Sabendo previamente que aquele cara é o criminoso, eu tenho que ter a materialidade delitiva, a autoria do fato, tudo ali corroborado no inquérito policial para um novo fato ele ser condenado. A gente precisa ouvir também o Leandro Ferreira, quero sua avaliação, meu querido Leandro Ferreira. Acusação de abuso do poder econômico, uma decisão da justiça que tira do ar todas as redes do Pablo Marçal, inclusive o site. Como é que você avalia esse cenário, essa novidade, esse fato na campanha, na corrida pela Prefeitura de São Paulo? Koba, um dos privilégios que eu tenho aqui na Jovem Pan é ter ao meu lado sempre bons advogados. Mas isso me dá toda a liberdade para ir para além da análise jurídica. Acho que a análise jurídica já foi coberta por todas vocês aqui, né? E me permite fazer uma análise um pouco mais por favor, da condução política, um comentário estritamente mais político, que é o seguinte: o Pablo Marçal, goste-se ou não, está protagonizando a eleição de São Paulo por conta da rápida ascensão que teve nas pesquisas e por conta de ter mobilizado setores aí, especialmente nas redes sociais, que estavam de fora da discussão. Agora, eu quero lembrar para vocês o seguinte: ninguém sabe o que esse cara pensa para a cidade de São Paulo. Ninguém sabe disso. O Marçal está protagonizando a eleição, fazendo um debate muito mais do que rebaixado. Ele está fazendo um debate sobre como tornar a política mais violenta, mais truculenta, né? Como tornar a política mais próxima da dinâmica da rede social em si, do que propriamente da dinâmica que a gente espera ver da administração pública, que vai exigir processo administrativo, que vai exigir rotina de gestão, que vai exigir planos para a cidade, planejamento, né? Não é isso que ele está fazendo. Então, a cidade de São Paulo está hoje prejudicada por um candidato que não discute a cidade, mesmo protagonizando os debates. Então, é muito ruim para a cidade que a gente tenha chegado a esse ponto. Eu entendo que a administração do Ricardo Nunes tenha muitos pontos a ser criticada, né? Acho que a Tabata Amaral tem feito um esforço até aqui. Essa ação é um ponto de virada na conduta da Tabata Amaral também. É importante dizer isso, porque ela insistiu em discutir a cidade até esse momento, né? Oscilou na pesquisa, não teve sucesso em protagonizar o debate dessa forma, partiu para ação judicial. Então, eu entendo que a gente precisa de um pouco mais, mesmo as outras campanhas se veem obrigadas a isso, né? Contra essa dinâmica do Marçal, a gente tem que lembrar também que não é que alguém esteja propondo algo muito diferente, né? Tudo bem, você tem uma condução aí para um lado de puxar para pancadaria, que é o que o Marçal está fazendo, inclusive rebaixando a crítica aos outros candidatos, como faz no caso do Boulos, que acho que é também uma ação criminosa, né? Ficar fazendo ilações a respeito de dependência química, coisa que ele vai ter que provar na justiça também. Mas as outras campanhas, inclusive a do Boulos, não responde em relação ao que se deve pensar e discutir para a cidade. Por quê? Porque esse cara está protagonizando com esse nível bastante rebaixado de debate. Pediram, Luiz Augusto
Augusto Durso e Gesualdo Almeida, a gente tem 30 segundos para cada um. Vai lá. O meu é mais rápido. Inclusive, esse efeito do debate, né, de ser mais crítico, ele tem sido reprisado nas redes sociais. A Tabata fez um post recente criticando duramente o Marçal, com uma boa produção. O Datena também fez um post. Então, parece que realmente o debate de ideias, mesmo nas redes sociais, está se rendendo à viralização de conteúdos que são mais críticos e antagônicos diretamente assim, à pessoa do candidato. Fecha Gesualdo Almeida. E nesse campo ele fica muito confortável. E quando se pretende discutir ideias, como por exemplo a Tabata pretendeu, ela é a chatinha. E o estigma pegou. Até ouvi o Ricardo Salles esse dia dizendo novamente, essa era chatinha. Então o que se diz? Quais são as propostas que a gente conhece do Pablo Marçal até agora? Construir um prédio de 1 quilômetro, que isso é iniciativa privada, e colocar teleférico na cidade. Fora isso, foi só fanfarronice. E Paes tem agradado. Vamos falar para ele que até errado? O cara tá subindo 70%, como ele diz, ele distorce até os números, né? Meus ele amigos, aumentou 7 pontos, 70% ele aumentou na campanha.